Que Deus fale ao nosso coração agora através da palavra, que o Senhor possa encontrar no seu coração um solo preparado, arado, lavrado, um solo bom, em que a semente caia, germine e possa dar frutos. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Romanos 12, versos de 1 a 3. Romanos 12, versos de 1 a 3, eu vou ler na NAA, Nova Almeida Atualizada, tá? Romanos 12, texto conhecidíssimo, de 1 a 3. Palavras do apóstolo Paulo, que diz assim: Portanto, irmãos, pela misericórdia de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um de vocês, que não pense de si mesmo além do que convém. Pelo contrário, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Palavras do Senhor. Eu quero fazer um convite. Eu vou ler mais uma vez esse texto. Se você quiser, você feche o teu olho. Eu te convido a fechar o olho para ouvir. Enquanto eu estiver lendo, tente pensar em uma palavra que mais chama a sua atenção. Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um de vocês, que não pense de si mesmo além do que convém. Pelo contrário, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Permaneça de olhos fechados, eu vou ler uma terceira e última vez. E agora eu quero que você pense o que Deus está querendo falar com você. Você já identificou uma palavra, agora o que Deus quer falar com você com esse texto nesta manhã? Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um de vocês, que não pense de si mesmo além do que convém. Pelo contrário, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Amém. Podemos abrir nossos olhos, nós vamos meditar. Deus já está falando com você, eu tenho certeza, mas eu quero trazer uma meditação em cima desse texto. Nos últimos meses, eu tenho tido a oportunidade de aprofundar-me um pouco no conhecimento da história da primeira IPI de Curitiba, essa igreja aqui, né? Eu tenho visto algumas fotografias, eu tenho ouvido relatos de familiares, de famílias que organizaram essa igreja ou que foram importantes para essa igreja. Eu tenho testemunhado e recolhido materiais que falam um pouco da caminhada da igreja, e isso me entusiasma por demais, por ver a ternura do nosso Pai e o amor do nosso Pai para com essa igreja. Tem uma fotografia que é de 1943, 81 anos atrás. Não é essa ainda, tá, Carol? É um pouquinho mais para frente. 1943, tá? Há 81 anos atrás, está aqui reunido o Supremo Concílio, na época se chamava Supremo Concílio, da IPI do Brasil. Eles estão bem aqui, ó,
Não era esse piso, era outro piso, mas estão bem aqui, sentada a diretoria, todos os representantes. O representante da primeira IPI de Curitiba, na ocasião, era o Evaristo Baggio, presbítero Evaristo Baggio, parente do nosso irmão Gilblin. E atrás a gente vê aquela mesma Bíblia, não sei se de lá para cá foi retocada a pintura, aquele mesmo globo. E aí eu fico pensando, né? 81 anos atrás, mais de 80 anos atrás, estavam reunidos nesse espaço homens tementes ao Senhor. Naquela época ainda não tinham mulheres, porque o presbiterato e o pastoreio eram só de pastores homens, né? Mas as mulheres certamente estavam presentes nos bastidores. Uma segunda história, essa é mais engraçada. Nós nos reunimos aqui com alguns parentes de pessoas que foram importantes na igreja. O último sobrinho vivo do reverendo Sátilas, o filho do Fernandino Caldeira de Andrade, o filho do Arthur Castro Egg. E eles estavam aqui dando risada e eles falaram: não tem adolescente aqui no templo, né? Para não dar ideia, né? Não tem. Então tá bom. Olha o que eles faziam. Então veja. Peguem leve com os meus filhos, tá bom? Porque o filho do Sátilas estava entre eles. Enquanto estava o coral, eles disseram, a memória depois pode falhar, que tinha aqui umas 150 pessoas ensaiando o coral, aqui no meio. Tinham empurrado os bancos, estavam aqui. Os adolescentes subiram na galeria, subiram ali. Esse teto maravilhoso, que é uma marca aqui da capital paranaense, em cima dele tem algumas tábuas assim, que você pode andar por elas. Muito perigoso, porque são tábuas estreitas. Só para manutenção de qualquer coisa ali em cima. Pois esses adolescentes, Sônia, subiram ali. Está vendo aquele respiro ali? Ó? Ali é um respiro, né? Bem no meio. O que eles fizeram? Bem quietinhos, pegaram algumas pedrinhas. E eles jogavam a pedrinha. E as senhoras, os senhores estavam no coral. Mas que isso? Meu Deus, é alguma coisa? E olhava para cima, só vê escuro ali, né? Você não vê. Aí caía outra pedrinha, mas que isso? E aí eles só dando risada, mas dando risada contida, né? Aí de repente, depois de um certo tempo que estava a cena cômica, um deles não se aguentou e começou a gargalhar. Aí o pessoal olhou para cima: esses moleques, vamos pegar eles. E aí já foram, deve ter levado um cascudo, né? Um puxão de orelha, mas eles, olha a traquinagem. Você me cai desse teto, primeiro o que você faria? Se cai do teto, você ia ficar preocupado com a criança ou com o teto que estragou? Meu filho, quando eu fico bravo com eles, que eles quebram alguma coisa, eles falam: você está preocupado com o que quebrou ou comigo? Sônia, eu ia ficar preocupado com o teto, Sônia. Graças a Deus ninguém caiu, né? Histórias. E é bonito ver como pessoas foram batizadas, homens e mulheres. Eles cuidavam de novos convertidos em toda a região. Então eles viajavam até Castro, viajavam até Florianópolis, até Antonina, para ir acompanhando os novos convertidos. Olha que legal. E naquela época o carro era um luxo, era caro, o tempo era escasso, pois as viagens eram perigosas, e eles faziam esse tipo de viagem para cuidar do novo convertido. Então, quanta história bacana eu pude conhecer. E pensando nisso, eu pude perceber como a vida é transitória. Como a vida é transitória, porque esses homens que eu estou falando, todos já morreram, né? Eles tinham sonhos como nós, projetos, e morreram. A vida, ela é feita de transições, de momentos, o tempo todo. Então nós nascemos, e aí somos bebês. Nos tornamos crianças, e aí existe uma mudança, né? Quem é pai de bebê que virou criança sabe. Você percebe que já está mais esticado, já se relaciona melhor, mudança no cérebro, mudança no corpo, mudança no comportamento, mudança nas relações. Aí a criança transita para a adolescência. O Ministério Infantil e os juniores que sabem o trabalho que dá. Os pais de adolescentes sabem o quanto que a pequena Beatriz e a pequena Elô agora são diferentes. Transições. Aí o adolescente, ele transita para a vida de jovem e adulta. Nós casamos, nós transitamos por casas, transitamos por cidades, constituímos famílias, transitamos na carreira, transitamos nas vivências. E da vida adulta, transitamos para a velhice.
E novamente temos que abrir as malas, tirar coisas que se tornaram obsoletas e pôr coisas novas. Vou dar um exemplo. Até quinta-feira passada, Dona Amália e Dona Amélia estavam aqui entre nós. Pois um filho, preocupado com elas, falou: não, você vai ter que vir morar aqui com a gente em Maringá, para a gente poder cuidar de você. 2 senhoras têm que transitar novamente para se mudar para Maringá. Mais um exemplo na nossa igreja, Dona Edna Bastos. A Dona Edna perdeu o companheiro da vida toda, seu Lorival, faleceu há algum tempo. Pois ela agora, com a idade que está, tem que transitar de novo a entender a sua vida sem o companheiro de toda a vida. E ela vai ter que transitar agora por um novo momento. Então nós estamos sempre transitando. A verdade é que a vida humana é um trânsito. A diferença é que os trânsitos hoje, presbítero Jublin, são muito mais intensos do que no passado. E eu trouxe aqui alguns dados para você perceber como os trânsitos, as mudanças hoje são muito mais intensas. Existe o ex-CEO da Google, ele se chamava Eric Schmidt. E ele disse em 2010 que em 2 dias, era criada a mesma quantidade de informação que a humanidade criou desde a sua origem até o início do século 2000. Eu vou repetir. Em 2 dias, dona Eunice, tudo que se trazia de informação em 2010 era maior do que tudo que já houve de informação desde a origem do ser humano até o início do século 2000. Dizem que o que a gente lê numa folha de jornal nos dias de hoje, de notícia, de mudanças, equivale ao que uma pessoa do século XIX na Grã-Bretanha levava a vida inteira para perceber, para entender. Vou dar mais um exemplo. Para atingir 50 milhões de pessoas, o telefone levou 50 anos. 50 anos para o telefone, para 50 milhões de pessoas ter telefone. 46 anos para 50 milhões de pessoas terem eletricidade. 22 anos para 50 milhões de pessoas terem televisão. 7 anos para 50 milhões de pessoas terem internet. 4 anos para 50 milhões de pessoas terem o Facebook. E levaram apenas 19 dias para que 50 milhões de pessoas tivessem o Pokémon Go. Já ouviu falar do Pokémon Go? Já passou a febre, né? É muito rápida a velocidade e o volume de informações nos nossos tempos. É exponencial o acesso que nós temos à informação, e isso muda o tempo todo o nosso comportamento. Transições. Enquanto um crente de 81 anos atrás, que estava sentado aqui, um irmão e uma irmã, ele tinha algumas importantes informações para lhe dar ao longo da vida. Nós, crentes do século 21, temos algumas importantes informações para lhe dar todos os dias. Todos os dias tem coisa mudando, tem coisa nova surgindo, todos os dias. E aí eu pergunto, nesse mundo, e eu não sei se você já pensou, mas nós estamos mais perto do Apocalipse do que aqueles irmãos. Você já pensou nisso? A nossa época, está mais perto do fim do mundo, Isadora, do que as pessoas de 200 anos atrás. Então nós estamos mais perto desse mundo fluido e maluco, e a gente tem que estar ciente disso. Certo, seu Marcos Pimentel? Estamos mais perto do fim do tempo, dos mundos. Então, a pergunta é: como navegar em paz e com fé, mesmo em meio a tantas transições? Como nesse mundo que só vai piorar, e eu não quero ser aqui um profeta do Apocalipse, mas a palavra de Deus diz que só vai ficar mais complicado. Vamos nos firmar na palavra? Como viver e navegar em fé e em paz, em meio a tantas transições malucas que nós estamos vivendo, que os nossos filhos estão vivendo, que os nossos netos estão vivendo? E a palavra de hoje nos ajuda nesse sentido. Porque alguém já disse, só um comentário, que Adão e Eva, isso é uma brincadeira, tá? Quando eles deixaram o jardim do Éden, um falou para o outro assim: vamos nos preparar, amor, porque estamos entrando numa época de transições. Os tempos já não serão mais os que eram. Como bons presbiterianos,
nós sabemos que toda transição precisa de uma reforma. Reforma. Se muda alguma coisa no avião, tem que reformar ele. Por isso que nós dissemos, igreja reformada. Vamos tentar de novo? Igreja reformada, sempre se reformando. Porque tem coisas mexendo. Mas pastor, no mundo de hoje, que muda tudo assim, é muito líquido, é tudo muito rápido, eu tenho que me reformar o tempo todo? Sim. E como se reforma o tempo todo? Em obediência a Deus. Se você mora numa casa, você vai reformar a sua casa. Se você está no seu carro, você vai ter que trabalhar e reformar ele. Se você está numa casa mais perto do mar, ela vai exigir mais necessidade de reformas, por causa da maresia, por causa do ambiente do litoral. Pois bem, nós estamos mais perto do fim do mundo, mais perto do apocalipse. Então nós precisamos nos reformar com mais frequência do que no passado. Enquanto um cidadão lá no passado, ele tinha poucas grandes informações para lidar, nós precisamos estar em muito mais sintonia com Deus. Por isso o apóstolo Paulo diz, não vivam conforme os padrões desse mundo, que estão sempre mudando, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você crê que em todo o tempo da sua vida, que nós cantamos, todo o tempo Deus é bom. Você crê que Deus tem uma boa, perfeita e agradável vontade? Você crê que todo o tempo Deus tem uma coisa boa para você? Você crê que Deus, Ele estará sempre te procurando, o braço forte do Senhor, para te ajudar nesse mundo em efervescência? Sim? Então eu quero dar duas orientações, à luz da palavra de Deus, para que nós possamos manter a paz e a fé num mundo tão maluco como o que nós vivemos. Fica aí a orientação. Primeira, permita que Deus transforme a sua vida. Permita que Deus transforme e renove a sua mente, dona Divani. Deixa Deus te transformar. Não queira você se transformar. O texto que nós lemos diz assim: deixem que Deus os transforme. Como? Pela renovação da sua mente. Eu sou uma pessoa ansiosa, eu acho que eu tenho algum parafuso solto, eu tenho medo, Você crê que Deus pode transformar a sua realidade? Tem algum problema na sua mente ou no seu coração que Deus não possa cuidar? Busque o amor, porque o amor lança fora todo o medo. Deus tem um projeto para a sua vida e Ele quer renovar a sua mente. O que é renovar? Fazer nova. Tornar a sua mente que possa estar machucada, a sua mente que possa ter traumas, a sua mente que possa ser uma mente de um gato escaldado, preocupado com tudo, a sua mente que possa estar desconfiada, a sua mente que possa ser melancólica, depressiva, a sua mente que possa estar perdida. Deus, Ele quer renovar, Ele quer fazer ela nova. Ele quer te dar isso. Ele quer te dar algo novo, renovar. Ele quer, no computador tem um reset, né? Ainda existe esse botão, será? Reset. Você começa do zero. Sabe quando começa a dar problema, você fala, tira da tomada que resolve. E às vezes resolve, né? Deus não tira da tomada, Ele não te tira a vida, mas Ele renova a sua mente. Você crê nisso? Você crê que Deus pode? Ele não só pode, como Ele quer. Ele quer renovar a sua mente, mas para isso, deixe que Deus transforme a sua mente. Para quê? Para que você possa experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A vontade de Deus, ela não vai acontecer só lá no céu. Ela pode acontecer aqui com o Júnior quando ele está viajando para o Rio de Janeiro a trabalho, deixando a pequena aqui com a mãe, porque ele tem que tirar com o sustento dele e ajudar a pôr o pão na mesa. Deus tem uma boa, perfeita e agradável vontade para eles. E nós podemos sim viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amém? Nós podemos. E Ele quer renovar a nossa mente e Ele quer nos transformar. Por isso permita. Segundo o dicionário da língua portuguesa, transitar significa passar ou andar ao longo, através de, percorrer ou mudar de lugar, mudar de situação, mudar de condição.
Nesse sentido, aqui na terra, nós somos nômades. O tempo todo estamos percorrendo, mudando de lugar, entre a queda e o apocalipse, nós estamos transitando entre o jardim do Éden. Adão e Eva dizem um para o outro, uma brincadeira, né? Amor, os tempos nunca mais serão os mesmos. Prepare-se para transições. Está a humanidade andando em direção ao apocalipse, que não é nada assustador, nada assustador. É a resolução do problema original. Chega o julgamento final. Eita, câmera, deixa eu ficar mais para cá, senão o pessoal da em casa não vê. Chega o julgamento final. Transitamos. Seremos julgados pelo Deus que é bom e é justo. Então não é um juiz corrupto. Não é um juiz que aceita suborno, não é um juiz maldoso, não é um juiz maquiavélico, não é um juiz maligno, é o juiz que é todo amor, que é todo graça. Ele vai olhar para a gente, conversar com a gente, e vai falar: Luiz, e aí? O que aconteceu lá? Ai Deus, eu nasci em pecado me concebeu minha mãe, mas eu encontrei, o Senhor Jesus me encontrou. E eu entreguei a minha vida para o meu único e suficiente Salvador. E hoje eu estou em paz na tua presença, meu Deus de graça e de amor. Não porque eu sou alguma coisa, eu sou pó. Quem esteve ontem com Marcos Meyer vai lembrar, eu sou pó. Mas Jesus me deu valor e eu fui justificado. O juiz vai dizer lá de cima do tribunal assim: que bom, meu filho, que bom que você transitou pelo caminho estreito. Seja muito bem-vindo à morada celestial, que sempre foi sua casa, mas você talvez não sabia disso. Transição, o tempo todo. Mas hoje, eu quero abrir seus olhos, irmãos. Não seja ingênuo, está mais difícil do que no passado. E vai ficar mais difícil. Mas a boa notícia é que a boa mão de Deus está conosco em meio às dificuldades. Então Ele anula os riscos da dificuldade, porque o bom Deus supre as minhas necessidades. Então não precisa ter medo, mas precisa ser mais comprometido com o reino. Estão entendendo? Precisa ser mais comprometido com a palavra de Deus. Permita que Deus transforme a sua mente. Eu sei que às vezes, quando nós estamos em trânsito, nós podemos nos sentir travados, assustados ou acuados. Tentamos nos mover por conta própria, mas parece inútil. E é de fato inútil, porque não adianta ser um devoto do maquinário. Não adianta querer salvar a sua própria vida, porque perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida por causa de Cristo, encontrará a verdadeira vida. Perder para ganhar, confiar, deixar a própria fonte de poder para lançar-se na fonte do poder que é Cristo. E aí nós podemos perceber que Jesus é suficiente para nós, porque a vida abundante só é movida nas transições por uma energia provinda de um dínamo central, que é o próprio Deus. Não adianta você querer mover a sua vida em meio às transições. O dínamo central que te move, que te impulsiona, é Deus. Vamos fazer um exercício aqui? Imagine comigo a igreja primitiva sem o Pentecoste. Elcio, vamos fazer um exercício. Imagine a igreja primitiva sem a descida do Espírito Santo. Imagine aqueles homens e mulheres tentando interpretar a mensagem de Deus sem estarem munidos do poder de Deus. Isso resultaria numa paralisia, porque eles estavam de portas fechadas até Jesus entrar no meio deles. Isso não resultaria numa igreja viva. Não dá para imaginar a igreja sem Pentecostes, Paulo Roberto Nunes, porque ela não existiria, porque ela não teria existido. A igreja só existe porque ela é fruto de Pentecostes, porque Deus transformou aqueles homens e mulheres. Stanley Jones, eu gosto muito dele, ele diz assim: para Pentecostes nascer, primeiro houve a gestação no ventre de Deus, nutrida pela vida e os ensinos de Jesus. A cruz foram as dores de parto. A Páscoa, o prenúncio do parto, estourou a bolsa. E Pentecostes, o dia do nascimento. Nascimento de quem? Da nova humanidade, do novo tipo de ser humano.
Deus nos transformou em seres capazes, sim, de lidar com as dificuldades do mundo, porque nós somos nova criatura, e Ele quer tocar a sua mente, Deus quer tocar o seu coração e fazer novas todas as coisas. Quando nós andamos com Deus, as boas novas que nós proclamamos passam a ser parte integrante da nossa vida. O que nós ouvimos e aprendemos do nosso pai, da nossa mãe, do nosso avô, do pastor, une-se ao que nós somos e passamos a ter uma vida nova. Por isso que Jesus disse assim: Pai, faça com que eles sejam um conosco, assim como eu sou um contigo. Então nessa manhã, eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, que as transições elas estão intensas e elas vão ser maiores ainda. As informações que a gente recebe são inúmeras. Como eu faço para transitar na vida? Ai, mas meu filho vai para a universidade. Ai, mas meu pai morreu. Como vai ficar minha mãe? Minha mãe agora mudou de cidade. Ai, mas a igreja. Quando vier pensamentos de temor diante desse mundo, acalme, leia a Bíblia 3 vezes, que nem a gente fez no começo, e se pergunte: qual é a palavra que mais chamou minha atenção? O que Deus está fazendo ou falando comigo? Deixem que Deus os transforme. Deixe que Deus transforme-o pela renovação da sua mente, para que você possa experimentar essa coisa maravilhosa que é a vontade de Deus. Segunda dica, e aí eu vou indo para o final, do que nós podemos fazer para mantermos a paz em meio às transições da vida, sendo maduros, está no versículo 3, que diz assim: não pense de si mesmo além do que convém. Pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu com cada um. Agora sim, Carol, por favor, projeta a imagem. Se der para apagar a Alisson a luz, eu agradeço. Então o segundo ponto é: pense a respeito de você mesmo a partir da fé. Esse monumento, não dá para ver muito bem, infelizmente, eu acho que quem está em casa talvez esteja vendo. Ele é o monumento a Cristóvão Colombo. Ele fica em Buenos Aires, na Praça de Maio, né? Em frente à Casa Rosada. Pode dar um para trás a imagem. A imagem anterior. A imagem anterior, isso. Ela já vai pôr. Então, a Casa Rosada, que fica ao fundo, a outra imagem, Carol, que está mais longe, sabe? Ah, tá. Ela tem a Casa Rosada ao fundo, né? Aí ali tem a Praça de Maio, que é onde as mulheres, é muito famosa, né? As mulheres usavam ali uma vestimenta própria, e elas estavam batalhando pelos seus filhos na época de abusos ali, naquele contexto histórico. Então elas andam aqui ao redor. Ali é a Casa Rosada e aqui está esse monumento. Agora sim, Carol, estou dando trabalho para a Carol, pode passar outra foto. Na outra foto, embaixo aqui, tem algumas figuras, tá? É tipo Cristóvão Colombo, indo para o futuro. Nesse monumento tem a figura da liberdade com uma tocha levantada, a liberdade. Do lado da liberdade tem a juventude, que é um jovem apontando assim para o futuro, apontando para o futuro. E do lado da juventude e também ali da liberdade está o saber, meditando sobre um livro. O saber tem um livro aberto e ele está meditando sobre aquele livro. Embaixo deles vai ter tipo um barco assim. E aí tem homens fortes empurrando o barco, né? O barco de Cristóvão Colombo, o barco do progresso. Então nós temos a liberdade com a tocha levantada, nós temos uma criança, juventude apontando para o futuro, e nós temos o saber, a sabedoria com um livro ali aberto. E embaixo homens fortes empurrando o barco, como que dizendo: o progresso chegou às Américas, por isso nós somos gratos. Sabe o que é curioso? É que atrás dessa parte aqui, que dá para ver essas imagens que eu te falei, tem a fé, a figura da fé. Tem uma pessoa que representa ali a fé. E a fé ali, ela tem um ramo de patina na mão, uma âncora na outra, e com a face plácida, resignada, está de olhos vendados. Quer dizer, os homens seguiam encantados com a sua força, a sua juventude, o seu saber,
E a fé está na retaguarda. Pode acender a luz agora, Alisson, obrigado. A fé está na retaguarda. Quando eu olhei para essa imagem, eu fiquei pensando, e eu te pergunto nessa manhã, a fé, ela tem que estar na retaguarda, ou a fé tem que estar na dianteira da nossa vida? Eu não sei de você. Fé na retaguarda é assim, eu faço tudo do meu jeito, e Deus me segura se der alguma coisa ruim. Isso é fé na retaguarda. A fé na frente é você ler o mundo a partir da fé em Cristo Jesus. A minha fé em Jesus me permite estar com os olhos abertos e não fechados, prontos a descobrir a verdade que lhe traz liberdade. Jesus está à minha frente, Ele toma a frente através da fé, e através da fé eu penso com clareza, eu submeto-me à prova, e eu transcendo essa vida passageira. É muito glorioso olhar para a vida com a fé, e ver ela crescer em meio às dificuldades, resplandecente, viva e brilhante. Conta que em Valparaíso tem uma baía, e nessa baía tem vários barcos naufragados, porque essa baía era muito violenta, e para você viver, você tem que ir para alto mar. A segurança está em alto mar. Neri, a segurança da fé está em alto mar. Nós temos que confiar em Deus o tempo todo e não buscar refúgio nas enseadas ou se esconder nas retrancas dos vales. O caminho de Cristo passa pelo alto mar. Pela fé, em alto mar nós estamos em casa. A nossa segurança está na íntima certeza de que o Salvador vive. Pensar segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um é não deixar a fé de escanteio, é não deixar a fé na retaguarda. Não pense de si mesmo além do que convém. Meu pai, eu era pequeno, ele falava assim: filho, não faz tempestade em copo d'água. Falava assim. Eu era dramático. Eu me machucava, falava, eu vou perder meu dedo. E meu pai falava assim: filho, não pense demais de si mesmo, não se preocupe tanto. Jesus vai dizer: olhai os lírios do campo, olhe os pássaros nos céus. Então, você quer ter paz em meio às transições da vida? Se eu puder dar uma orientação à luz das Sagradas Escrituras, tenha fé no Senhor e amor a Deus, porque isso vai lançar fora tudo aquilo que é trevas, tudo aquilo que não é de Deus. Nós vivemos num tempo em que temos todo o conteúdo na palma das nossas mãos. Nós podemos optar por assistir o que quisermos, quando quisermos, onde quisermos. Não dependemos mais da programação na televisão. Conseguimos compartilhar referências, memes, ideias de forma descentralizada. Vivemos num mundo e num tempo em que as pessoas têm acesso a tudo que buscam. Quem aprende hoje é um buscador. Você é um buscador. E é a sua busca que organiza o seu conhecimento e a sua própria dinâmica social. E com a democratização do acesso aos conteúdos, nós temos sido introduzidos a milhares de outras visões de mundos, líquidas, com prazo de validade, e nós seremos desafiados a manter fiéis ao Senhor Jesus. Muito se fala do missionário que foi pego por um regime ditatorial, terrorista, religioso, que a pessoa chega com uma arma na cabeça e fala assim para ele: você nega a sua fé? Não. Se você não negar a sua fé em Jesus, eu vou te matar. Todo mundo aqui eu tenho certeza que já ouviu testemunho desses. E o cidadão fala: eu não nego, eu vou te dar uma terceira vez, uma terceira chance. Você nega a sua fé? Não. Puf, mata o cidadão. E nós falamos: uau, que coisa, ele estava disposto a morrer por Jesus. Irmão, eu quero dizer nessa manhã, e guarde bem isso, em nossa época, perto do fim dos tempos, todos os dias nós seremos tentados a negar a nossa fé, diante das novidades que surgem a cada esquina. Todos os dias, a cada clique, a cada olhar, nós seremos tentados a olhar e negar a nossa fé. Por isso, vigiai e orai, orar sem cessar. Busque a Deus. É claro que essa imagem é forte do missionário que é morto com um tiro na cabeça. Mas o inimigo das nossas almas não quer que a gente perceba que todos os dias tem uma arma na nossa cabeça para os olhares onde nós estamos vendo.
Essa arma não vai te matar fisicamente, mas vai te matar espiritualmente. Por isso a palavra de Deus diz no Evangelho de Mateus, no Sermão do Monte, que os nossos olhos, eles são a lâmpada que iluminam todas as coisas. Por isso, cuidado com o que você olha. Então, que a sua fé não esteja na retaguarda, de olhos vendados, mas esteja na dianteira, e que você seja fiel ao Senhor, mesmo em tempos difíceis, permitindo que Ele renove a sua mente, que Ele faça nova. Não acredite que a sua mente está perdida, doente, seu coração está afetado e não tem mais cura. Deus pode e Deus quer. No topo de um monumento hoje, que fosse construído, eu acho que não estaria Cristóvão Colombo. Talvez estaria o Mark Zuckerman, ou algum líder da tecnologia do Vale do Silício. Eu acho que a imagem da liberdade estaria ali, a imagem da juventude estaria ali, a imagem do saber estaria ali, homens e mulheres fortes estariam ali, mas sinceramente, eu acho que nem a fé não estaria mais ali. Porque hoje o mundo tem negado a fé. Meus irmãos e minhas irmãs, vamos ler Apocalipse. O Brasil é uma exceção. Eu estive em Vancouver. As pessoas não sentem mais necessidade nenhuma de Deus. Elas estão satisfeitas com a imanência. Elas estão satisfeitas com os seus próprios sonhos. As pessoas não querem mais saber de Deus. E elas querem ditar quem é Deus. E elas querem enquadrar Deus. O que nós vivemos na nossa pátria, de uma maioria cristã, é exceção. Então não se deixe levar pela ilusão de achar que está tudo lindo. Cuidado com o que você permite que seus filhos assistam, que suas filhas assistam, que seus netos e netas. Cuida do teu olhar, cuida do teu ouvir. Leia a palavra de Deus. Essa semana eu estive na célula e a pastora Priscila pregou semana passada, e uma das perguntas foi interessante, sobre sinais, de que nós estamos endurecendo o coração. E um dos irmãos falou assim: um dos sinais é quando eu não leio a Bíblia naquela semana. Eu percebo que meu coração está endurecendo. Talvez você não tenha costume de ler a Bíblia todas as semanas. E isso não é normal para um filho e filha de Deus. Não ler a Bíblia todos os dias não é normal para um filho e filha de Deus. Não orar todos os dias não é normal para um filho e filha de Deus. Não conversar com os seus filhos e netos sobre coisas lindas que Deus fez na sua vida não é normal para um filho e filha de Deus. Não vir ao culto, não cultuar a Deus aos domingos, não é normal para um filho e filha de Deus. Que Deus possa renovar a nossa mente a partir da entrega que nós temos a Ele. Porque aqui é bem claro: permita, deixe que Deus transforme a sua mente. Se você tem tido dificuldade de viver isso que eu estou dizendo, de ter a fé na sua dianteira, então eu quero orar com você nessa manhã. Eu vou orar por mim também, para que Deus nos conduza. Não pense de si além do que convém. Pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. A igreja primitiva, com a sua mente transformada e renovada pelo Espírito Santo, deixou o exemplo. Já tendes vencido o maligno, porque maior é o que está em vós do que está no mundo. Aleluia. Não cerre o evangelho dentro de você. Não cerre o evangelho em um dia da semana. Eu tive medo, eu escondi na terra o meu talento, disse o servo negligente. Tenha coragem de existir, a coragem de transitar na vida com maturidade, porque o Senhor é conosco. Entre a queda e o paraíso, transforme e renove a sua mente. Deixe Deus transformar e renovar sua mente. E pense de si mesmo a partir da fé. Feche teus olhos se você puder.
Tem dois textos bonitos que eu queria ler para você 3 vezes, para terminar como eu comecei. O primeiro é Jeremias 29:12, que diz assim: então vocês me invocarão, se aproximarão de mim em oração, e eu os ouvirei. Então vocês me invocarão, se aproximarão de mim em oração, e eu os ouvirei. Então vocês me invocarão, se aproximarão de mim em oração, e eu os ouvirei. E o segundo texto que eu quero te convidar a ouvir é esse, Mateus 7:7. Peçam e lhes será dado. Busquem e acharão. Batam e a porta será aberta para vocês. Vamos orar? Pai, muito obrigado pela palavra de hoje, Pai. É uma palavra exortativa, Pai, mas é uma palavra de profundo amor. É uma palavra, Pai, que o apóstolo Paulo nos diz: permita que o Senhor transforme a nossa mente e renove a nossa mente. Senhor, nós somos o povo do século 21. O povo, Pai, que vive num tempo de intensas transições. Tem pessoas com as mentes machucadas, ó Pai. Tem pessoas com o coração ferido. Eu me incluo, Pai, porque minha mente também é machucada e meu coração também é ferido. Ó Pai, às vezes nós temos preguiça. Às vezes nós sentimos gula, desejo de comer. Às vezes nós temos inveja, às vezes raiva. Às vezes, ó Pai, estamos melancólicos e tristes com a vida. Ó Pai, talvez alguns de nós não leem a Bíblia todos os dias. Talvez alguns de nós, ó Pai, não buscam ao Senhor todos os dias. Talvez, ó Pai, alguns de nós nessa manhã estão percebendo que precisam mudar, mas não sabem nem por onde começar, Senhor. Não sabe nem por onde começar. E olhando para o histórico, talvez a pessoa, Senhor, olhe para si mesmo e diga: não tem condições. Eu já tentei na época do pastor Carlos Meia, já tentei na época do pastor Matias, já tentei na época do pastor Emerson. Não dá. Pai, talvez exista entre nós pessoas que olham e falam: a minha personalidade, o meu jeito de ser, eu não consigo me aprofundar, mergulhar nesse mar, eu não consigo ir para o alto mar, eu quero ficar na enseada. Eu quero ficar nesse lugar, mesmo olhando os navios naufragando, eu tenho medo de ir para alto mar. Ó Pai, tenha misericórdia da nossa igreja. Ajuda-nos, ó Pai, nesse tempo, nesse fim dos tempos, em que tudo transita tão rápido, tudo muda tão rápido, em que nós, em um dia de leitura, temos informações maiores do que uma pessoa teve na vida inteira no século XIX. Olha para nós com esse teu olhar de misericórdia. Com essa palavra de Jeremias, que ela diz, é promessa, ó Pai, que se nós te invocarmos, se aproximarmos do Senhor em oração como estamos fazendo, o Senhor nos ouviria. Essa promessa é que se nós pedirmos, o Senhor nos dá. Se nós buscarmos, não buscarmos como buscadores do Google, mas buscarmos ao Senhor, é dito que nós acharemos o Senhor. É dito que nós acharemos o Senhor. E que a porta, quando batida nela, ela será aberta. É dito, ó Pai, que o Senhor tem uma boa, agradável e perfeita vontade para nós. Então, Paizinho, nessa manhã, primeiro dia de setembro, o mês que inicia a primavera, chegando aí ao último quadrimestre do ano, ó Pai, como igreja, reunida em oração, nós pedimos que o Senhor venha nesse momento e nos dê uma nova mente. Derrama da tua cura para quem estiver doente, psiquicamente, emocionalmente. Derrama, Pai, dessa sua mochila, desse seu pacote de presentes que a Bíblia diz que nós chamamos de dons. Distribua, Senhor, nesse momento através do seu Espírito Santo. Distribua fé para quem está precisando de fé, porque a fé é dom. Distribua esperança para aqueles que precisam de esperança, Pai, em nome de Jesus. Distribua amor para quem precisa se sentir amado nessa manhã. Renova a mente da pessoa, porque amor é dom.
Distribua, Pai, palavras proféticas para quem quer se comprometer e tem vontade. Distribua, Pai, do teu perdão para quem não consegue se perdoar. Pai, fortalece-nos. Como pastor que estou agora aqui, Pai, conduzindo a homilia, eu peço pelo teu povo que se reúne aqui, pelas ovelhas, pelos aqueles que estão lá em casa assistindo, Senhor. Levanta o rosto de quem está com o rosto muito tempo voltado para dentro de si mesmo, pensando muito em si mesmo. E permita que a nossa fé levante o nosso rosto pelo poder de Cristo Jesus, e que nós olhemos para o horizonte. Atrás de nós a queda, na frente de nós o paraíso, o caminho por Cristo Jesus. Senhor, nós somos teu povo, nós reconhecemos que falhamos, reconhecemos que muitas vezes não somos fiéis ao Senhor nos cliques que nós damos no computador ou no celular, que muitas vezes nós não oramos e não te buscamos, mas nós queremos isso, nós desejamos isso. Nós queremos essa vida, essa vida que medita no Senhor de dia e noite, a vida que se senta aos pés da cruz para ouvir todos os dias de manhã a tua palavra que vai guiar a nossa jornada. Essa vida que no final do dia se coloca aos pés do Senhor e diz: Pai, obrigado, porque esse dia foi maravilhoso, mesmo que as minhas emoções fossem variando. Nós desejamos te buscar todos os dias, mesmo em meio ao emprego, ó Pai, que às vezes tira o nosso couro. Nós queremos encontrar maneiras de te adorar, de ser bênção nesse emprego. Os aposentados, ó Pai, que eles possam encontrar meios maravilhosos de cuidar de jardins, de plantar sementes, os idosos da nossa igreja. Ajuda-nos, ó Pai, em nome de Jesus, a sermos aquilo que nós desejamos. O apóstolo Paulo dizia: aquilo que eu desejo fazer eu não faço, mas o que eu não quero fazer está sempre diante de mim. Esses somos nós, mas o Senhor em nós é a glória, e nós queremos ser transformados de glória em glória. Então nessa manhã, Pai, derrama da tua cura sobre a tua igreja, desde as crianças que estão lá nas classes. Abençoe as nossas crianças, em nome de Jesus. Aos professores, aqueles que estão em casa, aos idosos que às vezes não têm mais nem consciência, ó Pai, que estão com demência, que estão com Alzheimer. Que sua graça esteja sobre eles, e que da maneira deles eles possam te exaltar, te glorificar, te adorar. Que a nossa vida seja como um perfume suave ao Senhor. Que essa igreja se levante para a honra e glória do Senhor cada vez mais, pelo poder do Espírito Santo. E que nós possamos ser pessoas que são exemplo de um povo que mesmo em meio ao apocalipse, ao fim dos tempos, as transições malucas, eles estão maduros porque eles estão firmados na verdadeira que é Cristo. Pai, eu quero terminar essa longa oração, que é quase um sermão, louvando ao Senhor Jesus de Nazaré. Obrigado, Cristo Jesus, pela vida que o Senhor tem nos dado em abundância. Obrigado, Cristo Jesus, porque o Senhor existe. Obrigado porque o Senhor olhou para nós com misericórdia. Obrigado porque o Senhor morreu na cruz do Calvário, no terceiro dia ressuscitou e andou entre nós, e foi assunto aos céus, e enviou o seu Espírito Santo, e nós não vemos a hora de estar plenamente na tua presença para te glorificar para todo sempre. Obrigado, Deus, por teu amor. Obrigado pelo teu povo nesta manhã que se reúne. Abençoe o teu povo nesse mês de setembro. Eu peço em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar em pé para receber a bênção do Senhor Jesus e sair confiantes que Deus é bom. Que a graça do Senhor Deus Pai, Filho e Espírito Santo, que o amor de Deus Pai, a graça de Jesus e as consolações, a companhia do Espírito Santo de Deus esteja com você, meu irmão. Unido, assim como o Pai e Cristo são um, que Deus, o Trino, seja um com você, com toda a tua casa e a tua parentela, hoje e para todo sempre. Amém e amém. Deus abençoe e tenha uma excelente semana.